Paulo Guedes apresentou a Jair Bolsonaro algumas propostas para resolver a questão do diesel. Uma das saídas é incentivar a aposentadoria dos caminhoneiros. A turma da economia avalia que Dilma Rousseff deixou uma bomba relógio para os governos seguintes. O crédito subsidiado pelo BNDES para a compra de caminhões gerou um excesso de oferta no transporte de cargas. O Tesouro Nacional, portanto, pode pagar para tirar caminhões do mercado. José Maria Trindade, quer falar, Augusto Nunes? Não, então, quero ouvir o Zé para falar de coisa que é mais porque a pauta de Brasília hoje está cheia. Deus, então eu tô Zé. levantando a bola porque o Zé Maria tem prioridade quando o assunto começa lá. Fala, Zé. Olha, nós já levantamos essa bola aqui. O que aconteceu? Durante o governo Lula e o governo Dilma, no primeiro mandato do governo Dilma, houve uma bolha. Isso ficou muito claro. E para incentivar, segundo o presidente, né, a indústria de caminhão, abriu-se crédito subsidiado para a compra de caminhões. E aí o que aconteceu? Muita gente comprou um, comprou dois, comprou 3 caminhões. Era vantagem você comprar caminhões e colocar nas mãos de motoristas ou de parentes. E aí o que acontece hoje? A configuração é de que há muito mais caminhão do que carga. Como vocês conhecem muito bem o que é a lei do mercado, que foi traduzida pelo ministro Paulo Guedes na posse dele como a maior invenção da humanidade, dos sapiens. Nada é tão perfeito como o mercado. E aí o que acontece? Como há mais caminhões e há, evidentemente, uma pressão muito grande para pagar as prestações desses caminhões, eles precisam andar. Qualquer equipamento, inclusive o caminhão parado, significa prejuízo no bolso. Equipamento tem que ser usado, senão é prejuízo. E aí o frete começou a cair o valor. Se há mais caminhões do que fretes, aí os caminhoneiros aceitam fretes com menor valor. E o que aconteceu? Tem frete aí que não paga nem o diesel. Porque muita gente está voltando, entrega uma carga, está voltando, ele aceita qualquer frete para voltar, até pelo preço do diesel. Então, o problema foi muito bem identificado. O problema, inicialmente, é de mercado. Agora é o seguinte, o governo tem que resolver e tem que desativar essa bomba relógio. Existem várias propostas, entre elas esta de incentivar, de alguma forma, para tirar das estradas e das cidades caminhões velhos, né? Incentivar a reciclagem dos caminhões e também outros projetos, como, por exemplo, de um cartão para compra de diesel. O problema é o seguinte, não há como manter uma política antiga e já comprovadamente ineficaz de segurar os preços dos combustíveis. Hoje o diesel não é só caminhão e ônibus. Hoje as caminhonetes, SUVs, todas elas usam também o diesel. Então, o problema foi muito bem identificado e eu soube que no Palácio do Planalto o ministro Onyx Lorenzoni se reuniu com representantes da categoria e o governo está exatamente elaborando uma saída de emergência. Eu não acredito que este veto do presidente a reajuste de combustíveis continue. Bom, enquanto o novo governo desmonta uma bomba relógio atrás da outra, a Dilma Rousseff, que é a responsável por isso, quase conseguiu quebrar o Brasil, ainda bem que o impeachment impediu a falência total. Ela continua pontificando em Dilmês e dando lições para os governantes aí no poder, agora eleitos pelo voto popular. Ela escreveu um artigo no site do PT, claro, só lá sai coisa dela. E tem um trechinho aqui em Dilmês que vale a pena a gente ouvir para saber, tentar decifrar primeiro e depois ver o que não fazer. Aumentos de preços de combustíveis constantes e acima da inflação contaminam toda a cadeia produtiva, gerando colapso logístico, inflação, carestia e mais desemprego. A questão não é recuar do aumento de 5,7%. É impedir que a lógica da gestão da Petrobras seja submetida à lógica de curto prazo da especulação financeira. Fecha. Entenderam? Não, melhor assim, porque assim ninguém tem a ideia, vai ter a má ideia de repetir o que fez a besta quadrada da Dilma Rousseff.
Ela disse também que a medida de Bolsonaro é paliativa, pois o problema é a submissão do governo aos desígnios do Deus mercado. Se depender do desejo dos especuladores do mercado financeiro, os preços do diesel, da gasolina e do gás de cozinha subirão sem qualquer parcimônia e respeito aos consumidores. Foi o que aconteceu desde o golpe de 2016. Aí ela aproveita para se defender do impeachment legal que a tirou do cargo. E tá acusando o Zé de adorador do Deus mercado, tá vendo, Zé? Ela devia parar de torrar o dinheiro público, né? Com esses assistentes que ela tem até hoje. A gente comentou aqui outro dia, subiu inclusive um vídeo separado no YouTube sobre os gastos de uma ex-presidente empichar. A gente continua pagando essa conta, Zé Maria. Pois é, a história é a seguinte, é muito claro que o presidente Jair Bolsonaro não vai adotar essa prática de segurar preços, ninguém consegue. Agora, quer dizer, sexta-feira nós comentamos sobre isso, e a Petrobras é uma estatal, ela não é exatamente uma estatal, ela tem economia mista, mas tem o governo federal, através da Caixa e de outras estatais, tem a maioria das ações, portanto, nós, público em geral, contribuintes, somos donos da Petrobras. Então, se é para seguir o mercado, não precisa Petrobras estatal, porque a Petrobras estatal está provocando um dano ao país porque detém o monopólio. E se ela detém um monopólio, todo monopólio induz a incompetência. Então ela administra esse monopólio de forma tão incompetente que algumas distribuidoras recorrem ao mercado externo e compram no mercado externo o óleo, que fica até mais barato do que na Petrobras, e concorrem com a própria Petrobras. Então, assim, todas as vezes que se tenta segurar o mercado, provoca esse tipo de reação. É mais ou menos como quando no Sarney decidiu congelar os preços e os produtos sumiram das prateleiras. Não há como enganar o mercado. Agora, Augusto, a gente faz aqui o alerta para o governo Bolsonaro não seguir por esse caminho intervencionista. E pelo que eu entendi, pelo que deu para depreender do comentário da ex-presidente empichada Dilma Rousseff, o que ela achou foi pouco. Ela quer mais. Claro. Né? Ela quer mais intervencionismo, mais congelamento, mais subsídio, mais tudo aquilo. É que não dê nem... proíba todos os aumentos, né? Não tem mais nada, né? Fica tudo parado. É o que ela faria se não tivessem afastado. E, aliás, o projeto Sarney, o programa Sarney lá de congelamento. Pois é, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em evento das revistas Veja e Exame sobre os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro, acabou comentando essa situação. Ele falou: acho que o governo vai ter que sair dessa decisão da semana passada com alguma solução e nenhuma delas será positiva. Ele falou: a Petrobras perder 32 bilhões de reais de valor beneficia quem? Ninguém. As consequências da intervenção de um governo liberal em uma empresa de capital aberto não serão positivas para ninguém. E o Rodrigo Maia disse também que todos vão pagar a conta, inclusive os próprios caminhoneiros. Era o que a gente dizia lá atrás, ainda durante o governo Temer, durante o governo Dilma também. E ele falou: se ele, quer dizer, o Bolsonaro, vai mudar a política, passa a ter o risco de um segundo problema. Fica com o ministro Paulo Guedes no meio de uma política intervencionista, ele sendo um dos maiores liberais que o Brasil tem. Tá aí o Rodrigo Maia também posando de liberal contra o intervencionismo de Jair Bolsonaro. Mas a gente sabe que o Rodrigo Maia também não é tão liberal assim, não. Mas está lá fazendo a sua pose de comandante da reforma da Previdência, do Congresso Nacional. Vamos em frente, algum complemento aí, Zé Maria? Eu gostaria, é o seguinte, lá atrás o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entendeu que havia essa possibilidade ali de um viés do presidente Jair Bolsonaro que não fosse tão liberal assim. E por isso ele convidou alguns líderes do PPS, alguns líderes, para apoiar o ministro da Economia para que ele fizesse essas possíveis correções no governo. Então está mais ou menos coerente com o que alguns líderes acham, de colocar ali a âncora no Paulo Guedes, que seria mais liberal do que o presidente.